Fala pessoal, vou fazer um breve comentário sobre o que foi postado na CNN e como essas mídias de esquerda acabam se contradizendo entre si. Antes de falar sobre esse comentário aqui, eu vou mostrar que a própria Folha de São Paulo, aqui na página na coluna da Mônica Bergamo, diz: prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Corte, que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump, passou a ser criticada e magistrados têm esperança que ele pode mudar de decisão. Essa aqui é a Folha de São Paulo. Agora vamos ver o que a CNN fala e como eles gostam de se contradizer em suas falas. Veja só. A nova crítica ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. A publicação foi uma tradução para o português de um post feito pelo subsecretário de Donald Trump, o Darren Batty. O post diz que o magistrado foi alvo de sanções com base na lei Magnitsky por ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra Jair Bolsonaro. O texto ainda afirma que os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiarem o magistrado e que o governo americano segue monitorando a situação de perto. Entenderam como é que é a situação? Essa é a situação para o Moraes. Agora olha o comentarista. Lembrando, pessoal, eu tenho que ficar parando o vídeo por causa de direitos autorais, tá? Vou chamar o Theo Cury sobre esse assunto. Então, Theo, quer dizer, fala aí. eles traduziram do português e reforçaram a mensagem. Agora, notícias circularam e depois foi até desmentida pelo decano da casa, Gilmar Mendes, de que Alexandre de Moraes estaria isolado no Supremo Tribunal Federal ou que os seus colegas estariam incomodados com a atuação dele. Theo, você que tem fontes dentro do Supremo Tribunal Federal, como é que está o clima entre os colegas? Essa é a pergunta e lembrando, pessoal, esse negócio é algo que já é evidente, eu já fiz vídeo aqui sobre isso no canal, mostrando que só uma dessas coisas, na decisão que foi publicada no site do STF, mostrando que todos os ministros estavam apoiando Alexandre de Moraes quanto a essa decisão da prisão domiciliar de Bolsonaro, teve ministros que nem foram consultados. Eu mostrei a notícia aqui, falando que teve ministros que não apoiaram, alguns que sabiam não apoiaram, e outros que nem sabiam. Teve um ministro em especial, que não foi falado na minha reportagem, que nem sabia sobre isso. Então perceba que não está essa harmonia toda não, mas aí eles tentam reverter, né, para poder dizer que não está havendo essa cisão no STF, mas claro, obviamente que está. Vamos lá, incômodo sempre vai existir, são 11 ministros no Supremo Tribunal Lógico, Federal, né? natural que haja discordâncias, que haja divergências e que haja incômodo diante de uma postura de determinado colega em determinada situação. Então, incômodo existe sim, em parte do Supremo Tribunal Federal com decisões que são tomadas, com posturas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso não tem discussão com relação a isso. Isso significa que ele está isolado dentro do Supremo Tribunal Federal? Sim. Não parece ser o caso. Não parece, de fato, mas não parece haver um isolamento de Alexandre de Moraes com relação às decisões que são tomadas no caso específico da ação penal da trama golpista lá no STF. Justamente sobre isso, né? Se eles estão em dúvida sobre isso, sobre essa nota sobre Bolsonaro, que tem a ver com essa questão de anistia mesmo, é óbvio que não são todos que estão satisfeitos com essa coisa, exatamente por isso que está sendo noticiado aqui, por conta da lei Magnitsky. Estão com medo também, principalmente o Barroso, por isso que o Barroso já vai sair em setembro, porque está com medo de ter os imóveis perdidos lá nos Estados Unidos. E aí, o que deixa isso muito claro são os posicionamentos dos demais colegas que podem tomar decisões junto com Alexandre. São os colegas que fazem parte da primeira turma. Então, para além de Alexandre de Moraes, temos na primeira turma Cristiano Zanin, que preside esse colegiado, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. São 4 ministros que votam e que analisam decisões de Alexandre de Moraes. Aí o que a gente tem? Zanin e Flávio Dino, sem dúvida, eles vão estar apoiando qualquer coisa de Moraes. Porém, o Fux já deu linha na pipa. Ele já começou a discordar dessas coisas de Bolsonaro lá atrás. E a Carmen Lúcia se mostrou um pouco irônica diante de algumas coisas, né, alguns posicionamentos dela na sexta-feira, na abertura da sessão ali no STF. Então não tá essas mil maravilhas não, viu?
ao longo de todo o processo de ações relacionadas ao 8 de janeiro, de ações relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro, da investigação à época daquela PEC 12.100 da trama golpista, que virou depois uma ação penal 2668. Trama golpista sem arma nenhuma. Se não por unanimidade, a maioria do colegiado acompanha Alexandre de Moraes. Então não há um isolamento do ministro levando em consideração o placar dos julgamentos. Você pode ter um descontentamento, sim. Você pode ter um incômodo de alguns colegas com relação à forma como ele lida ou com decisões que ele toma. Natural. Assim como ele deve se incomodar também com posicionamentos de outros ministros em outros casos. Obviamente ele está com casos que chamam muita atenção. Os principais casos hoje penais no Supremo, de repercussão nacional, estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Natural. Exatamente, porque ele está julgando da forma que ele quer. E os ministros que não estão com ele, eles já estão mostrando descontentamento com base nas próprias regras que existem lá no STF. Então, por isso que a gente vê essa cisão. Não é simplesmente um descontentamento, é mostrar dentro do decoro deles que não há uma uniformidade em todas as suas opiniões. O Fux, como eu já disse anteriormente, já criticou desde o início essa questão de tornozeleira eletrônica, usando a própria Constituição ali, para poder contrariar, principalmente por essa questão do direito de ir e vir. Mas sabe como é que é, né? Realmente, com isso vem também as críticas. Muitas. Não estou discutindo o mérito disso tudo, mas que existe incômodo, existe, mas não me parece haver um isolamento. Não há um isolamento a ponto de ele conseguir manter as decisões dele quando decisões ou ordens tomadas por ele, determinações dele vão para julgamento e vão para referendo da primeira turma do Supremo. Se não, os 4 colegas o acompanham de maneira integral, 3 deles costumam acompanhá-lo. A gente tem visto algumas divergências pontuais do ministro Luiz Fux, que tem impedido, em alguns casos, que os julgamentos sejam unânimes. Completamente natural. Concorda em algumas coisas, discorda em outras. Isso não implica em um isolamento do ministro. Se fosse para o plenário, essa é uma grande discussão, se fosse para o plenário do Supremo, com os 11 ministros, haveria um isolamento dele, haveria derrotas impostas pelos demais colegas a Alexandre de Moraes, ele restaria vencido e as decisões dele seriam revertidas? Ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, haveria uma maioria, não uma unanimidade, mas uma maioria de votos favoráveis às posições que ele tem tomado. Enquanto não tiver Magnitsky para pelo menos uns 2 ou 3 a mais do que o Alexandre de Moraes, vai ter isso aí. Mas o pessoal já está se ausentando por medo da Magnitsky. Isso é óbvio. Tem sido assim. Ele deixa isso muito claro em sua própria defesa na semana passada, na sexta-feira, você vai se lembrar, quando ele cita mais de 700 recursos que foram apresentados contra decisões dele. Os 700 recursos foram rejeitados pelos ministros que fazem parte do Supremo. Isso deixa claro que não há um isolamento, que ele não está sozinho. Então, de fato, pode-se discordar dele, não tem dúvida com relação a isso, você pode discordar, pode criticar as decisões de Alexandre de Moraes. Alguns colegas dele não concordam de maneira integral com o que a forma como ele conduz os inquéritos, a forma como ele conduz os processos. Mas dizer aí que ele está isolado diante dos colegas não parece ser o caso. Não, já deu todos os indicativos que não vai mudar a postura, a ida do... E outra coisa também, no discurso dele se falou muito em traição. Se você for olhar todo o discurso do Alexandre de Moraes, ele falou várias vezes essa questão de traição. E eu acredito, né, já é amplamente discutido aí na internet, de que ele estava falando muito nesse termo de trair, de traição, de covardias, justamente porque já tem alguns ministros querendo dar linha na pipa, querendo dar um para trás, rifar ele, para não serem pegos na Magnitsky. Mas esse negócio, talvez, essa tentativa, talvez não funcione. O ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, depois da aplicação da lei Magnitsky contra ele, depois da cassação do visto dele, depois do tarifaço, não fez com que ele mudasse o posicionamento. O Supremo está previsto para julgar no mês de setembro, às terças-feiras do mês de setembro, na primeira turma, a ação penal da trama golpista no que diz respeito ao primeiro núcleo, que é o que faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mostra que o Supremo não vai mudar o ritmo dele, a postura dele e a sua rotina diante desse cerco feito pelos Estados Unidos e pelas autoridades internacionais que seguem ainda
fazendo ameaças. Essa publicação pode ser vista dessa forma. Continuamos acompanhando, deixa claro que outras medidas podem ser vistas e que acaba servindo e pode ser lido como uma forma de intimidação da atuação de um membro da Suprema. Então, resumindo, o Alexandre de Moraes está all-in. O negócio dele é entrar com tudo e ele já está num caminho sem volta. Ele não tem como mais voltar. O problema é que essas decisões totalmente parciais dele já foram descortinadas para todo mundo. Todo mundo já está vendo, inclusive o mundo no sentido literal. Pessoas, autoridades fora do Brasil, jornalistas, que principalmente pessoas que já foram sancionadas por ele, americanos em solo americano, já estão testificando tudo isso já faz algum tempo. Porém, as autoridades estão vendo, depois do que aconteceu segunda-feira dessa semana após as manifestações do dia 3, de que sim, o Alexandre de Moraes tem muita dor de cotovelo, tem muita raiva do Bolsonaro e tudo isso aí é mais pessoal do que algo, vamos dizer assim, provável, né? A gente vê com aquela história de pendrive, essa prisão domiciliar, você vê que é um negócio que é totalmente parcial, justamente por quê? Por algum tipo de vingança sobre o que ninguém sabe. Inclusive eu fiz até um vídeo do Flávio Bolsonaro se posicionando quanto a isso mais cedo, você pode estar assistindo. Mas, no geral, é isso que ele quer. Ele quer fazer alguma coisa para poder botar o Bolsonaro nisso aí, para o que ninguém sabe. O que eu costumo dizer assim, é o porquê sim do Alexandre de Moraes. Por que ele quer fazer todas essas coisas? Porque sim, e pronto, e acabou. É a cabeça dele que funciona dessa forma.